Bom, pessoal, vamos lá. Então, eu vou dar início na aula assim, tá? Eletrodinâmica. Então, nós vamos ver agora ou trabalhar com os elétrons em movimento. Eu desenhei aqui, ó, tá? Eu desenhei aqui uma bateria comum, essa de carro, tá? Nós utilizamos aí para como exemplo e coloquei o quê? Uma lâmpada aqui. Então eu vou ligar essa lâmpada através de um fio. Tudo bem? Olha aqui, tá? Vou fazer uma interrupção aqui e vou colocar o quê? Uma chave, tá bom? Então isso eu estou representando numa chave. Obviamente você vai perceber que essa lâmpada não está acesa. Então eu vou ligar essa lâmpada. O que é ligar essa lâmpada? É fazer com que os elétrons passem normalmente aqui, tá bom? Então, olha aqui. Então, ele saiu aqui do polo positivo e foi para o negativo. Olha que bacana. Então, formou o fio aqui, ó, tá? Formou o fio aqui e essa lâmpada, ela acendeu. Bom, essa transformação de energia nós vamos falar em outra oportunidade. Bom, professor, mas como que é isso? Bom, o que você tem que pensar é assim, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar uma caixa de água aqui, tá? Bem no alto. Essa caixa d'água aqui, ela vai estar ligada a uma outra caixa d'água que está embaixo. Vou colocar uma canalização aqui, tá? O que você percebe? Quem tem mais energia? Essa caixa água que está no alto, obviamente, olha, dá para você perceber que o fluxo da água vai descer e vai encher essa caixa aqui. Então, a energia da caixa que está no alto é maior do que essa. Tudo bem? Tranquilo, né? E os físicos também entenderam assim. Eles entenderam que quem tem maior potência passa para quem tem menor potência. Essa diferença de potência, de maior para menor, nós chamamos de DDP. Bom, diferença de potencial. Isso nós vamos ver muito. Tá bom? Bem, agora nós vamos falar do quê? Do sentido da corrente elétrica. Agora, se a gente voltar um pouquinho nas aulas anteriores, verificaremos que isso não está muito certo. O senhor ensinou de um jeito nas aulas passadas e agora você está falando que é do positivo para o negativo. Então vamos lá. Se eu pegar uma carga A positivamente eletrificada e uma carga B negativamente, e vou ligar esses dois, o que acontece? O polo negativo, quer dizer, a carga B, automaticamente tem mais elétrons que A, então a tendência do elétron é vir para cá. Olha aqui, ó. Esse com esse e assim vai, ó, tá vendo? Perceberam? Então, isso daqui nós chamamos de sentido real. Tá bom? Então, esse sentido real, ele é o quê? Sempre vai ser o quê? Onde tenho mais elétrons, vai para onde eu tenho menos elétrons. Ok? Tranquilo até aí, né? Então, esse sentido real, ele realmente ele é bacaninha, ele existe, é essa a ideia mesmo. Só que os físicos, eles definiram a corrente elétrica. Então tá. Então, olha aqui, ó, corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que movimento
ordenado de elétrons. Vírgula. Com o sentido. Ah, professor, mas que sentido? Tá. Eu vou pegar esse fio aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Tá bom? Peguei esse fio aqui. Eu estou reproduzindo esse fio aqui, ó, tá bom? Tá? Tô dando um zoom nele. Então, quer dizer, se eu for fazer da maneira real, o que os elétrons estão vindo? Olha aqui, ó. Estão vindo do negativo, tá? Vou colocar o Ezinho aqui, ó, só para vocês terem noção. Estão vindo do negativo para o positivo, tá? Então, eles estão aqui, ó, bonitinhos, bacana, tá? Só que aqui, quando eu liguei a chave, tá? Eu criei uma intensidade a partir da diferença de potencial do positivo para o negativo. Então, olha o seguinte, ó. Ele não está vindo para cá, a intensidade, ó, a corrente. Então, ele não está vindo para cá. Então, olha aqui, é um movimento contrário. Então, este aqui de baixo nós chamamos de real. E este aqui nós chamamos de convencional. Tá bom? Então, voltando aqui na corrente elétrica. É um movimento ordenado de elétrons com sentido convencional. O próprio nome diz, gente, isso foi o quê? Uma convenção que os físicos fizeram e decidiram que eles vão do positivo para o negativo. Olha aqui. Olha aqui. Tá? Onde tem mais energia, passa para o que tem menos energia, criando o quê? Essa diferença de potencial. Só para vocês ter conhecimento. O real, gente, vocês vão utilizar onde? Em química. Tá? Química vai obedecer isso daqui. Os físicos achou que não. Achou que é do positivo para o negativo para criar o quê? A corrente elétrica. Sabe onde você vai ver isso? Em pilhas. Tá? E o convencional. Nós vamos estudar em física. Tá bom? Então é isso daí. Contando agora como que a gente vai calcular a corrente elétrica. Bom, corrente elétrica, lembra lá na bateria lá, quando eu coloquei o I? Então, a partir daí, teve o quê? A corrente elétrica, que é a intensidade da corrente elétrica. Bom, só para vocês terem noção, essa intensidade que nós vamos calcular é a intensidade média. Portanto, é a média total da corrente do fio. Então, o que eu preciso para ter uma intensidade? Eu preciso da quantidade de carga, tá? Pela quantidade de tempo que ela vai passar no fio. Onde que nós aprendemos lá no processo de eletrização que a carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar. Tudo bem? Beleza, então aqui, ó. Só vou transferir o Q por N vezes E sobre delta T, que é o tempo. Então, tem alguns exercícios, eu vou passar um exemplo desse, que você precisa usar essa fórmula e outra você já usa direto. Se deu a carga direto, você já usa essa. Se não deu, você usa essa. Bom, a carga é dada em Coulomb, bom? E o tempo é dado em segundo. Então aqui ficou Coulomb por segundo. Mas apelidaram isso de ampere ou
ampere, que é representado pela letra A. Então, essa é uma das propriedades que eu precisava falar para vocês. A outra está aqui no gráfico aqui, ó. Bom, você tem que lembrar que uma bateria de um carro, ela é contínuo, tá? Não é alternado. Alternado nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Se é contínuo, obviamente, vocês vão rir na minha cara, é uma intensidade continuada, tá bom? Então eu fiz um gráfico aqui, ó, I por T, tá bom? Se você pegar aqui, ó, multiplicar aqui, ó, a intensidade vezes o tempo, tudo bem? O que você vai ter? Você vai ter a carga. Aqui é a mesma coisa. Você pode fazer, vai aparecer um monte de gráfico, pode ser uma parábola. Então, o que você vai pensar o seguinte, que aqui dentro, aqui, ó, aqui dentro desse gráfico aqui, ó, o que é? É a carga. Tudo bem? Então, quer dizer, se olhando para o gráfico, você já vai perceber qual que é a quantidade da carga. Se tiver o valor aqui, você não precisa nem fazer cálculo, a carga já está aqui. Então, assim, ó, quando a área, olha aqui, a área de um gráfico, tá? Vou até colocar aqui, ó, a área de um gráfico, ela é numericamente igual à quantidade de carga, quando o gráfico for intensidade por tempo, tá bom? Então, vocês nunca esqueçam disso. Olhou o gráfico, analisou dentro dele aqui, ó, e se for I vezes T, nada mais é do que a quantidade de carga que eu tenho no exercício, tá bom? Bem, eu vou passar um exemplo aqui agora. Através de uma secção transversal de um condutor metálico, passam em média 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Bom, olha aqui, gente. Ele passa o quê? 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então, isso daí é a quantidade de elétrons, que é representado pela letra E. 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Tá bom? Beleza. A cada, olha o tempo, 4 segundos. Sendo a carga elementar, que nós já conhecemos, tá? E é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, determine. Bom, a quantidade de carga elétrica que passa pela secção transversal. Se eu quero calcular a quantidade de carga elétrica, que é igual a N vezes E. Ele não quer a carga? Carga é igual. Você não tem o número de elétrons? 5 vezes 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, é aquele cálculo básico. Você vai multiplicar 5 vezes 1,6 e vai chegar à conclusão que eu tenho aquele aqui, ó. Lembra disso aqui? Multiplica as bases, né? Que dá 8. Mantém vezes 10 e soma os expoentes. 20 menos 19, 1. Pronto. Tudo bem? Tranquilo? Eu posso eliminar esse 1 aqui já? Não há necessidade. Vamos aqui para o B aqui, ó. B.
a intensidade da corrente elétrica. Então quer dizer, ó, intensidade nada mais é do que a carga dividido pelo tempo. Beleza? Então só vamos o quê? 8 vezes 10 elevado a 1 dividido pelo tempo, que é 4 segundos. Vou dividir as bases, que dá 2. Vou passar para cima, que é 0, né? Então vai ficar 10 elevado a... Não sei por que eu coloquei esse tracinho aqui. Elevado a 1. O quê? Ampere. Bom, mas e na questão, eu posso deixar assim? Se tiver nas respostas 2 vezes 10 elevado a 1, você vai fazer o quê? Você vai na alternativa, só que certamente, olha aqui, presta atenção, ó. Só vou fazer uma... Para cá é positivo, lembra disso? E para cá é negativo. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Vou fazer o quê? 2. Todo número inteiro tem vírgula, tá aqui. Ó. Então, eu vou para onde isso daqui? Para o sinal de menos. Olha, eu vou tirar menos 1. Então, eu vou aumentar o quê? Um 0 aqui. Então, a intensidade que passa nisso é o quê? 20 ampere.